O canal Me Pergunte traz hoje 20 perguntas sobre Salomão, nível fácil. Pergunta 1. Quem foi o pai de Salomão? A. Davi. B. Saul. C. Moisés. D. Abraão. Resposta correta. A. Davi. Referência bíblica segundo o livro de Samuel 12, versículo 24. Pergunta 2. Qual era o nome da mãe de Salomão? A. Abigail. B. Batseba. C. Raquel. D. Miriam. Resposta correta B. Batseba. Referência bíblica segundo o livro de Samuel 12, versículo 24. Pergunta 3. Como Deus concedeu a sabedoria a Salomão? A. Através de estudo intensivo. B. Através de um desejo de coração. C. Através de um sonho. D. Através de um anjo. Resposta correta C. Através de um sonho. Referência bíblica primeiro livro de Reis 3 do 5 ao 14. Pergunta 4. Quantas mulheres estrangeiras Salomão teve como esposas? A. 10. B. 100. C. 300. D. 700. Resposta correta D. 700. Referência bíblica primeiro livro de Reis 11 versículo 3. Pergunta 5. Qual era o nome do templo que Salomão construiu em Jerusalém? A. Templo de Davi. B. Templo de Salomão. C. Templo do Senhor. D. Templo de Israel. Resposta correta C. Templo do Senhor. Referência bíblica primeiro livro de Reis 6 versículo 1. Pergunta 6. Qual é o livro na Bíblia que contém uma série de provérbios e cânticos, escritos por Salomão? A. Salmos. B. Provérbios. C. Cânticos dos Cânticos. D. Eclesiastes. Resposta correta B. Provérbios. Referência bíblica Provérbios 1 versículo 1. Pergunta 7. Quem visitou Salomão para ver sua sabedoria? A. Os filisteus. B. A rainha de Sabá. C. O rei de Edom. D. O profeta Elias. Resposta correta B. A rainha de Sabá. Referência bíblica primeiro livro de Reis 10 do 1 ao 13. Pergunta 8. Como Salomão resolveu uma disputa entre duas mulheres por um bebê? A. Dividir o bebê ao meio. B. Dar o bebê para a mãe mais velha. C. Dar o bebê para a mãe mais jovem. D. Consultar um sacerdote. Resposta correta. A. Dividir o bebê ao meio. Referência bíblica primeiro livro de Reis 3 do 16 ao 28. Pergunta 9. Qual era o nome do conselheiro mais famoso de Salomão? A. Natã. B. Abiatar. C. Zadok. D. Benaías.
Resposta correta: A. Natã. Referência bíblica segundo o livro de Samuel 12 versículo 25. Pergunta 10. De onde vinha a maior parte da riqueza de Salomão? A. Tributos pagos pelos israelitas. B. Tesouros de guerra. C. Minas de ouro e prata em Israel. D. Comércio com nações estrangeiras. Resposta correta D. Comércio com nações estrangeiras. Referência bíblica primeiro livro de Reis 10 do 14 ao 29. Pergunta 11. Qual era o nome do profeta que profetizou a divisão do reino de Israel após a morte de Salomão? A. Isaías. B. Jeremias. C. Elias. D. Aías. Resposta correta D. Aías. Referência bíblica primeiro livro de Reis 11 do 29 ao 39. Pergunta 12. Qual foi o principal pecado de Salomão que desagradou a Deus? A. Idolatria. B. Assassinato. C. Mentira. D. Adultério. Resposta correta: idolatria. Referência bíblica primeiro livro de Reis 11 do 4 ao 6. Pergunta 13. Quem sucedeu a Salomão como rei de Israel após sua morte? A. Davi. B. Jeroboão. C. Ezequias. D. Josias. Resposta correta B. Jeroboão. Referência bíblica primeiro livro de Reis 11 versículo 43. Pergunta 14. Salomão foi conhecido por construir uma frota de navios. Onde esses navios navegaram? A. O Mar Mediterrâneo. B. O Rio Jordão. C. O Mar Vermelho. D. O Rio Nilo. Resposta correta: A. O Mar Mediterrâneo. Referência bíblica primeiro livro de Reis 9 do 26 ao 28. Pergunta 15. Salomão tinha um nome alternativo dado por Deus. Qual era esse nome? A. Gedidias. B. Emanuel. C. Zacarias. D. Eliseu. Resposta correta: A. Gedidias. Referência bíblica segundo o livro de Samuel 12 versículo 25. Pergunta 16. Qual era a fonte da água que abastecia o palácio e os jardins de Salomão? A. O Rio Nilo. B. O Mar Morto. C. Uma nascente natural. D. O Aqueduto de Gideão. Resposta correta C. Uma nascente natural. Referência bíblica primeiro livro de Reis 7 do 13 ao 26. Pergunta 17. Quais eram os dois pilares ornamentais colocados na entrada do Templo de Salomão? A. Jacó e Esaú. B. Davi e Golias. C. Boaz e Jaquim. D. Moisés e Arão. Resposta correta C. Boaz e Jaquim. Referência bíblica primeiro livro de Reis 7 versículo 21. Pergunta 18. Qual era a principal exportação de Salomão? A.
Trigo. B. Pedras preciosas. C. Incenso. D. Azeite. Resposta correta: A. Trigo. Referência bíblica: Primeiro livro de Reis 5, versículo 11. Pergunta 19. Quantos anos Salomão reinou como rei de Israel? A. 20 anos. B. 40 anos. C. 60 anos. D. 80 anos. Resposta correta: B. 40 anos. Referência bíblica: Primeiro livro de Reis 11, versículo 42. Pergunta 20. O que aconteceu com Salomão no final de sua vida? A. Deposto por seu filho Absalão. B. Morto em batalha. C. Se arrependeu de seus pecados. D. Adorou a Deus até a morte. Resposta correta: C. Ele se arrependeu de seus pecados. Referência bíblica: Primeiro livro de Reis 11, do 41 ao 43. Espero que você tenha se saído bem. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. Até a próxima e que Deus te proteja.